Se gigantes existiram, por que é que não vemos vestígios da existência deles por aí? Será que não vemos mesmo? E se eu te disser que o que não nos falta são justamente vestígios e provas da existência deles? Duvida? Já reparou que todas as civilizações antigas, culturas, religiões, tribos e mitologia falam de seres gigantes que andavam normalmente pela Terra? Vai me dizer que todas elas tiveram a mesma ideia criativa sem nunca ter tido contato entre elas? Coincidência demais, não? A começar pelos sumérios, por exemplo, que são conhecidos por terem desenvolvido a escrita mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios contam dos seres Anunnakis, famosos seres que vieram dos céus. Esses, por sua vez, são conhecidos e desenhados pelo que conhecemos como gigantes. Eles também contam sobre Humbaba, Umbaba. Acho que é algum deles que se fala. Um gigante que vivia na floresta e foi derrotado por Gilgamesh. E eles também falam do Grande Dilúvio. E aqui eu te pergunto, por que é que o Grande Dilúvio é aceito como uma verdade, porém todo o resto que as civilizações contam, não? São consideradas mito. Eles contavam meia verdade? Por quê? Já no Egito encontramos diversas pinturas de gigantes também. Além disso, sarcófagos gigantes também foram encontrados, o que vai totalmente contra a maioria dos sarcófagos. Se você olhar bem os templos egípcios e as pinturas, notará que a existência de gigantes era algo normal. Inclusive existem ilustrações deles carregando imensas pedras. Será que eles ajudaram na construção das pirâmides? Além disso, existe a foto de um dedo gigante que foi apresentada a um pesquisador por um homem que se dizia ter vindo de uma linhagem de ladrões de tumba. E você aí reclamando da sua linhagem, hein? E para mostrar ser verdadeiro, foram mostrados documentos e a Terra e o X. Porém, depois que a foto veio a público, o dono do dedo e o dedo sumiram completamente, o que faz muitos duvidarem aí da veracidade desse dedo. E sem contar as portas dos templos, e nesse caso não só os templos egípcios. O curioso é que ao lado de uma porta gigante, quase sempre tem uma porta de tamanho normal. Alguém avisa os gigantes que nós, assim de estatura média, nós conseguimos passar por portas gigantes, tá? Não temos dificuldade nenhuma. Ainda nos textos antigos, calma que já vamos chegar a provas mais concretas como objetos, pegadas, ossadas. Os nórdicos contam de gigantes que eram inimigos dos deuses. Os gigantes do gelo e os gigantes do fogo. E os gregos também falam de gigantes inimigos dos deuses. A Bíblia também fala de gigantes. Conta que gigantes viveram e andaram pela terra. Um exemplo, o gigante Golias. E claro que eles não iam deixar de aparecer nos apócrifos. Textos esses que contam histórias bíblicas, porém um pouco diferente do que está na Bíblia e que não são aceitos pela igreja. E algumas coisinhas a mais. O apócrifo, Livro dos Gigantes, foi encontrado por pastores em uma caverna no deserto da Judéia em 1947. Ele faz parte dos famosos pergaminhos do Mar Morto e ele é bombástico e controverso. Apocalíptico ele. Ele conta sobre os gigantes e os pais dos gigantes chamados vigilantes, anjos que tiveram relações com humanas ou filhos de Deus. Tá, mas vamos às partes mais legais, os achados gigantes que provam que gigantes existiram sim. E não esquece de deixar o like, amigo, e seguir o canal se você ainda não segue. Muitas ossadas de gigantes já foram encontradas e até noticiadas. O próprio New York Times já noticiou vários desses achados. Em 1982, eles noticiaram restos de um gigante encontrado, esqueleto com mais de 2 metros de altura. Já em 20 de dezembro de 1897, em um túmulo foi encontrado um esqueleto de um homem de mais de 2,70 metros e um crânio enorme. Só o túmulo tinha 3 metros de altura e 9 de comprimento. Para caber alguém de 2,70 metros, tinha que ser grande, né? Em 1882, foi noticiado que foi encontrado um crânio imenso no Vale do Rio Vermelho. E em 1902, em Guadalupe, encontrou uma tumba com ossos gigantes. E põe gigante nisso. O antebraço tinha mais de 1 metro e o tórax, a circunferência tinha mais de 2 metros. E essas notícias traziam também as fotos, como é o caso desse crânio encontrado em uma praia perto da cidade texana Vitória, que tem o dobro de um crânio humano não gigante, né? Um crânio aí que a gente considera normal. Em 1904, escaladores encontraram um esqueleto de 3,65 metros. Estão crescendo, né? Em uma caverna no México, um homem encontrou centenas de esqueletos com mais de 2,40 metros. Praticamente anões perto do cara de 3,65 metros. Porém, ao meu lado, eu já não posso dizer o mesmo, né? Porque aí anã sou eu. Na França, foram encontrados ossos 2 vezes do tamanho humano. E examinados por cientistas da época e dados como verdadeiros. Porque sim, obviamente os cientistas examinavam. Sem contar que antigamente existiam artigos que contavam de raças com mais de 2 metros de altura que viviam na Terra. Mas estranhamente, ou eles dão tudo como falso,
ou finge que nunca falaram sobre, ou as ossadas simplesmente desaparecem. Bom, se tudo isso é falso, então parece que teve um surto coletivo, né, onde pessoas saíram implantando no mundo todo ossadas gigantes. E quem foi o artista que fez essas ossadas para eles? Ou de repente todo mundo sabia moldar uma ossada falsa super realista? Umas desculpinhas que não colam muito. Na época, as ossadas foram para museus e instituições, mas estranhamente elas sumiram e não se fala mais nisso. A maioria foi pro Smithsonian, que tem aí uma fama de encobrir tudo. Acho que eu precisaria de um vídeo só para falar desse lugar, mas em resumo, tudo que vai para lá ser estudado, simplesmente você pode esperar que vai ser dado como falso e vai sumir um tempo depois, aí não podendo mais ninguém examinar. Assim fica fácil testar alguma coisa como falso, né? Além das ossadas, tem também as pegadas gigantes fossilizadas. Eu adoro essas. Em Impaluse, África do Sul, uma pegada com mais de 1 metro de comprimento foi encontrada no granito bruto. Ela é chamada de pegada de Goliath e não se sabe ao certo a sua idade. Existe até uma teoria que diz que ela tem mais de 200 milhões de anos. Ou seja, seria alguém que viveu com os dinossauros. Alguns cientistas tentam dizer que isso é uma erosão natural, mas nesse caso está um pouco difícil. Tanto que o professor Peter Wagner, da Universidade de Port Elizabeth, disse: há uma probabilidade maior de pequenos homens verdes terem vindo do espaço e esculpido a formação com suas próprias línguas do que ser uma formação natural. Eu adoro quando a própria ciência tira sarro das desculpas inventadas por eles mesmos. A pegada foi descoberta em 1912 em uma região bem remota em meio à vida selvagem. Até leão tem por lá, e ainda hoje em dia é difícil de chegar à região da pegada. Já essa aqui foi encontrada na China. Tem praticamente 2 vezes o tamanho de um pé humano. Masculino, né? Porque se você pegar o meu pé, podemos contar aí umas 3 vezes com folga. Na Bolívia, também foram encontradas em Tarija. A região possui histórias e lendas sobre gigantes terem vivido por lá. Então, para eles, foi só uma confirmação das histórias que eles já contam. Logicamente, assim está estudando e tentando entender e vai dar uma desculpa nada a ver. Já essa eu adoro, é uma pegada de dinossauro ao lado de uma pegada humana gigante. Tanto o formato do pé quanto os dedos deixam bem claro que essa pegada está muito mais para um humano quanto para o dinossauro ao lado dela, né? Mas para os cientistas não. Eu falo que eu adoro as desculpas deles. Para eles, nada mais é do que o próprio dinossauro que pisou aí de mau jeito, deu uma viradinha no pé e formou essa pegada humana. Tem mais exemplos como esses, mas não é uma série documental, né, gente? É só um vídeo pro YouTube. Agora vamos prestar atenção a essas montanhas. No mínimo curiosas, né? Parece uma árvore cortada. Ah, mas quem cortou? Não sei. O intuito aqui não é trazer todas as respostas, até porque eu não tenho todas elas. É mostrar que algumas coisas que eles nos mostram e nos dizem simplesmente não bate com a realidade. Que muitas vezes eles dão apenas uma resposta para não deixar ali uma pergunta aberta, porque eles precisam dar uma explicação ou até para encobrir alguma coisa que por algum motivo eles não querem que nós saibamos. Eu particularmente não consigo entender porque gigantes virou algo a se esconder, juro. Mas nitidamente estão. Mas vamos dar uma atenção especial a essa aqui. E essa causa polêmica e o nome dela não fica atrás não. Torre do Diabo. Localizada em Wyoming, ela tem 386 metros e é uma formação natural que se assemelha muito a uma árvore cortada, não? O mais estranho é que ela é composta por materiais vulcânicos, sendo que não há atividade vulcânica na região ou próxima à região. Ela parece ser cinza ao se olhar de longe, porém, ao se olhar próximo, você percebe que ela é marrom e o cinza é apenas uma camada externa, como se ela tivesse sido petrificada. A torre foge completamente às leis naturais e científicas e ninguém sabe explicar como é que ela foi formada. Mas adivinha? Agora, o curioso é que em 2017 saiu uma notícia que um grupo de cientistas encontrou um sistema de raízes petrificadas embaixo dela. Um tempo depois começou um trabalho muito forte para desmentir e ridicularizar tudo isso, deixando aí apenas a ideia de que tudo isso não passou de uma pegadinha da internet. Será? E quanto a registros recentes? Bom, vira e mexe aparece uma filmagem amadora à distância ou um relato de um ser gigante e é sempre em uma região de montanhas e cavernas, o que só fortalece a teoria de que os gigantes existentes hoje em dia eles vivem ou dentro das montanhas da caverna ou o acesso para onde eles vivem é por meio de cavernas ou interior de montanhas. Um vídeo que ficou muito conhecido e apesar das inúmeras tentativas de explicar, segue sendo um mistério, é esse aqui, em que um rapaz filmou um ser gigante no alto de uma colina. E sim, gente, pessoas quando filmadas de longe, elas ficam pequenininhas.
No dia seguinte que ele filmou, ele voltou lá, porém a estrada que dava acesso ao local estava fechada por policiais que obrigaram ele a voltar. Se já não bastasse isso, um carro preto começou a fazer vigília em frente à casa dele depois que ele postou o vídeo. E tudo isso só piora porque pouco tempo depois ele foi encontrado sem vida, o que torna aí toda a história muito esquisita. Enfim, será que seres gigantes são só mitologia mesmo? Ou são seres que viveram no nosso planeta e por algum motivo ao qual nós não sabemos a sua existência totalmente ocultada? Me conta aí o que você acha. E por último, uma notícia final. Agora é oficial, teremos vídeos aqui no canal toda terça e quinta. Demorou pra conseguir me entender com os vídeos do YouTube, mas agora vai. A princípio eu soltarei eles à noite, mas se vocês costumam ver o YouTube aí em algum outro horário, comenta aí pra eu saber qual o melhor horário. E lógico, se você não me segue, vai perder todas as novidades. Então já faz aí aquele kit básico YouTube. Seguir, like, compartilhar, ou pelo menos uma das opções pra me ajudar aí, ajudar meu canal a crescer e eu trazer cada vez mais assuntos pra vocês. Tô aqui olhando porque você não deixou like ainda. Tô de olho.